Já parou para pensar que um jovem que fugiu de casa, abandonou o luxo e se escondeu numa caverna, poderia se tornar o padroeiro de um continente inteiro? Pois é exatamente isso que aconteceu com São Bento de Núrcia. Um homem simples, cheio de fé, que não buscava fama, mas acabou se tornando um dos pilares da Igreja Católica e da cultura ocidental. Quantos de nós, hoje, vivendo no meio do caos, da corrupção e da superficialidade, teriam coragem de largar tudo por um ideal? São Bento teve, e não foi fácil. Ele enfrentou inveja, traição, tentativas de assassinato e até um corvo mensageiro. Mas, acima de tudo, ele nos deixou um legado de santidade, disciplina e amor ao próximo. Então, se você quer saber como um homem comum pode viver uma vida extraordinária, como a fé pode transformar o mundo e como a simplicidade e o trabalho são ferramentas poderosas de mudança, este vídeo é para você. Vamos mergulhar na história de São Bento? Fique comigo até o final, porque essa jornada vai te inspirar de uma forma que você nunca imaginou. Se você gostar desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos e deixa seu gostei. Assim, você me ajuda a criar cada vez mais vídeos como esse e a trazer conteúdos ainda melhores. Obrigado pela força. São Bento nasceu lá pelo ano 480, numa época em que o Império Romano já desmoronava e a Europa mergulhava no que muitos chamam de Idade das Trevas. Mas longe do caos das cidades, ele veio ao mundo numa família abastada, na pacata região da Núrcia, na Itália. Cresceu cercado de conforto, mas não se deixou seduzir pelas riquezas materiais. Afinal, o que é um berço de ouro diante de um chamado celestial? Ele era gêmeo de Santa Escolástica, uma mulher igualmente dedicada a Deus. Os dois tinham uma ligação profunda, e não apenas por serem irmãos gêmeos, mas por compartilharem o mesmo ideal de vida espiritual. Enquanto ela trilhava seu caminho entre orações e encontros com o irmão, Bento já mostrava sinais de que seu destino era fora do comum. Ainda jovem, foi mandado para Roma para estudar as grandes ciências da época, filosofia, retórica, literatura, mas, ao invés de se encantar com a vida urbana, ele se decepcionou. Via a corrupção, a vaidade, o excesso e sentia-se cada vez mais distante daquilo. Foi aí que, com apenas 20 anos, tomou uma decisão que muitos considerariam loucura: deixar tudo para trás e buscar uma vida de oração, simplicidade e encontro com Deus. E é exatamente aí que entra o próximo tópico. Como um jovem rico, decidiu viver como um eremita. Você já imaginou sair de uma cidade cheia de oportunidades, riquezas e conhecimento só porque se sentiu desconectado do que via ao seu redor? Pois foi isso que São Bento fez. Em Roma, ele via a juventude perdida em excessos, na busca por prazeres passageiros e na superficialidade. E isso mexeu com ele. Não por julgamento, mas por compaixão. Ele via almas precisando de sentido, de direção, de algo maior. Foi aí que ele começou a buscar um caminho diferente. A oração virou seu refúgio, a leitura dos textos sagrados seu guia, e o silêncio seu mestre. Cada dia que passava, mais ele se distanciava do mundo material e se aproximava do mundo espiritual. E não foi fácil. Há quem o chamasse de louco, há quem tentasse convencê-lo a voltar. Mas Bento já havia encontrado sua verdade. Sua alma não cabia mais nas paredes de uma casa ou nas ruas de uma cidade. Ele precisava do céu aberto, da natureza, da solidão para ouvir Deus. E foi isso que ele buscou ao deixar Roma para trás. Um passo ousado, que marcaria sua vida para sempre. E é exatamente essa jornada que vamos explorar agora. O retiro e a vida ascética de São Bento. Então, imagine a cena. Um jovem de 20 anos, vestindo roupas simples, deixando para trás a cidade, a família e o conforto. São Bento se dirige para o interior, para longe dos olhos do mundo. Sua decisão não era de fuga, mas de busca, um encontro profundo com Deus. E ele não foi sozinho.
Sua ama, que o acompanhou desde a infância, o seguiu com carinho e devoção, como uma mãe que não abandona seu filho na jornada mais importante. Eles se estabeleceram em uma região tranquila, cercada de natureza, longe do barulho e da vaidade do mundo. Foi ali que Bento começou a viver uma vida de oração constante, trabalho simples e silêncio interior. Ele aprendia com as pessoas humildes da região, com a terra, com os animais e, acima de tudo, com Deus. Afinal, a verdadeira sabedoria muitas vezes habita nos lugares mais simples. Mas essa vida pacata não duraria para sempre. Um acontecimento marcante estava prestes a mudar o rumo da história de Bento. E não foi um milagre, nem uma visão divina. Foi um pequeno milagre caseiro que mostraria ao mundo que ali estava um homem especial. Quer saber qual foi esse milagre? Milagres e santidade. Você já imaginou ver algo quebrado sendo restaurado com uma simples oração? Pois isso aconteceu com São Bento logo no início de sua jornada espiritual. Um dia, sua mãe acidentalmente quebrou uma peneira de barro, um objeto simples, mas essencial para limpar o trigo. Ela ficou desesperada, mas Bento, com calma e fé, orou a Deus pedindo que o utensílio fosse restaurado. E o que aconteceu em seguida deixou todos perplexos. O vaso se reconstruiu como se nada tivesse acontecido. Esse foi o primeiro milagre conhecido de São Bento, e não foi um show, não foi um espetáculo, mas um gesto de compaixão e cuidado com quem o acompanhava. Foi um milagre caseiro, feito com simplicidade, mas que ecoou longe. Foi aí que as pessoas começaram a perceber que ali, naquela casa humilde, morava um homem especial. A fama de santo começou a se espalhar, e muitos passaram a procurá-lo em busca de orientação e cura. Mas Bento não buscava glória. Ao invés de se deixar levar pela fama, ele optou por se afastar ainda mais do mundo e mergulhar na vida de oração e contemplação. Decidiu viver como eremita, sozinho em uma gruta no Monte Subiaco. Foi lá que ele enfrentou seus maiores desafios espirituais, e também onde encontrou um mentor inesperado. Ali, nas montanhas silenciosas de Monte Subiaco, São Bento encontrou o que tanto buscava: solidão, oração e proximidade com Deus. Mas ele não estava completamente sozinho. Um monge chamado Romano, que já vivia na região, percebeu a presença do jovem eremita e decidiu ajudá-lo. De forma criativa, Romano usava uma corda com um sino amarrado para descer pão e água até a gruta de Bento. Um gesto simples, mas cheio de fraternidade e cuidado. Porém, nem o demônio estava feliz com isso. Dizem que ele tentou cortar a corda várias vezes, impedindo que os alimentos chegassem. Mas Romano não desistiu. Ele persistiu, e Bento seguiu firme em sua missão espiritual. Ali, longe dos olhos do mundo, ele passou cerca de 3 anos em oração, leitura e meditação, fortalecendo sua fé e moldando sua alma para o que viria pela frente. Mas a vida de eremita não duraria para sempre. A fama de Bento voltou a crescer, e muitos começaram a procurar por ele, não apenas curiosos, mas pessoas em busca de orientação e mudança de vida. E foi isso que deu início a uma nova fase: a vida comunitária. Como ele lidou com isso? Descubra no próximo tópico: Vida comunitária, Convento de São Cosimato. A fama de São Bento crescia, e não demorou muito para que os pastores da região o encontrassem em sua gruta. Ao verem o homem que tantas histórias contavam, ficaram impressionados e decidiram espalhar a notícia. Logo, pessoas começaram a procurar Bento em busca de sabedoria, orientação e até cura. E foi assim que ele foi convidado a assumir a liderança do convento de São Cosimato, após a morte do líder anterior. Ali, Bento tentou introduzir uma vida mais disciplinada e espiritualmente focada. Ele acreditava que o equilíbrio entre oração e trabalho era essencial para a santidade, mas nem todos concordavam.
Alguns monges estavam acostumados com uma rotina mais frouxa e viram as mudanças como uma ameaça, a ponto de, segundo a tradição, tentarem envenenar São Bento com um cálice de vinho. Mas Deus protegia o santo. Quando Bento foi abençoar o vinho, o recipiente se quebrou, um sinal claro de que havia algo errado. Sem julgamento, sem ódio, ele apenas disse: "Que a paz esteja com vocês." Depois disso, decidiu deixar o convento, pois sentia que sua forma de vida não combinava com a dos monges. E foi aí que ele decidiu construir algo novo, algo que mudaria a história da igreja para sempre. No próximo tópico, vamos falar sobre isso. Fundação dos mosteiros, Monte Cassino. Após deixar o convento de São Cosimato, São Bento não desistiu. Ao contrário, viu naquela experiência uma lição valiosa. Para construir uma vida espiritual verdadeira, era preciso começar do zero. E foi isso que ele fez. Com um grupo de jovens discípulos, entre eles São Mauro e São Plácido, ele fundou 12 pequenos mosteiros ao redor da região. Cada um era um núcleo de oração, trabalho e vida comunitária. Mas o grande marco dessa nova jornada foi a escolha do Monte Cassino como sede principal, um local alto, visível de longe, simbolizando a elevação espiritual. Ali, Bento estabeleceu um lema que ecoa até hoje: Ora et labora, reza e trabalha. Para ele não havia santidade sem oração, nem espiritualidade sem serviço ao próximo. Mas nem todos estavam felizes com o sucesso de Bento. Um padre chamado Florêncio, cheio de inveja, tentou matá-lo com um pão envenenado. Mas Deus interveio. Bento percebeu a armadilha e mandou um corvo levar o pão embora. Mais tarde, Florêncio morreu tragicamente quando o terraço de sua casa desabou. Mas Bento, ao invés de comemorar, impôs penitência a seu discípulo por ter se alegrado com a morte de seu inimigo. Ele entendia que a verdadeira santidade é amar até quem te faz mal. E foi com esse espírito de caridade, disciplina e amor ao próximo que ele escreveu algo que se tornaria um dos pilares da vida monástica na Igreja Católica. Vamos falar sobre isso agora. A regra de São Bento. No auge de sua maturidade espiritual, por volta do ano 534 d.C., São Bento escreveu aquilo que se tornaria sua maior contribuição para a Igreja e para a história da civilização ocidental. A Regra de São Bento. Um texto com 73 capítulos, que não era um tratado teórico, mas um guia prático de vida espiritual e comunitária. Nele, Bento ensinava que a santidade não está nos grandes gestos, mas nas pequenas coisas feitas com amor. A regra valorizava o silêncio, a oração, o trabalho, a caridade, a obediência e a contemplação. Era um equilíbrio entre vida ativa e vida espiritual, algo raro na época. E o mais impressionante, não era rígida como um código de leis, mas inspiradora, flexível e cheia de sabedoria humana e divina. Bento entendia que cada pessoa tem suas limitações, e por isso, a liderança devia ser feita com paciência, compaixão e exemplo. Essa regra se tornou a base da Ordem Beneditina, uma das mais influentes da Igreja Católica. Até hoje, séculos depois, monges e freiras seguem seus princípios em mosteiros espalhados pelo mundo. Mas a influência de Bento não parou nos muros dos conventos. Ela moldou a educação, a cultura e até a política da Europa. E é justamente isso que vamos explorar no próximo tópico. Últimos anos, Monte Cassino. No Monte Cassino, São Bento viveu seus anos finais, cercado por discípulos dedicados e por um mosteiro que se tornava cada vez mais um centro de espiritualidade, cultura e sabedoria. Foi ali que ele consolidou sua obra mais duradoura. Não apenas a regra, mas o exemplo de vida que inspirou gerações. Representado pela cruz e pelo arado, Bento simbolizava o equilíbrio entre a vida espiritual e o trabalho concreto, entre o céu e a terra. O mosteiro se tornou um farol no sul da Itália, atraindo não apenas monges,
mas pessoas de todas as camadas sociais em busca de orientação, cura e transformação. E não era à toa. A fama de santidade de Bento era tamanha que muitos acreditavam que ele podia ler pensamentos, prever o futuro e até realizar milagres com apenas um gesto ou uma palavra. Mas ele nunca se deixou levar pela fama, sempre humilde, sempre próximo de seus irmãos. E foi ali, no Monte Cassino, que ele viveu seus últimos momentos. Um homem que havia mudado o rumo da Igreja e da Europa, que enfrentou tentações, traições e perseguições, partiu em paz no dia 21 de março de 547. Mas sua história não termina aqui. Sua memória, seu legado e sua intercessão continuam vivos até hoje. E é isso que vamos explorar agora: morte e canonização. São Bento partiu deste mundo no Monte Cassino, em 21 de março de 547, cercado por seus discípulos e na paz daqueles que viveram uma vida de inteira entrega a Deus. Sua morte não foi apenas o fim de uma jornada terrena, mas o início de um legado que atravessaria séculos. Ele deixou para trás não riquezas, não títulos, não poder político, mas uma espiritualidade profunda, uma regra de vida e um exemplo de santidade que inspiraria milhões. Sua fama de santidade era tão grande que, mesmo após a morte, os milagres não pararam. Relíquias, curas e intercessões começaram a ser atribuídas à sua proteção. Mas foi somente em 1220, quase 7 séculos depois, que São Bento foi oficialmente canonizado pela Igreja Católica, reconhecendo-o como um dos maiores santos da história da fé. E mesmo com tanto tempo se passando, sua presença não desapareceu. Até hoje, sua imagem é venerada, sua regra é seguida e sua intercessão é pedida por quem busca paz, disciplina espiritual e proteção contra o mal. Mas há um objeto muito especial que carrega sua proteção de forma visível. E é isso que vamos explorar agora: a medalha de São Bento. Você já viu uma medalha que parece pequena, mas carrega uma história imensa? A medalha de São Bento é exatamente isso. Mais do que um acessório de devoção, ela é um sacramental reconhecido pela Igreja Católica, usado há séculos como símbolo de proteção contra o mal e intercessão do santo. E não é à toa, desde o início, os beneditinos a usavam como forma de pedir a bênção de Bento em suas vidas. As primeiras medalhas foram produzidas no mosteiro de Monte Cassino, onde o santo viveu e morreu. Elas trazem uma imagem central da cruz, cercada por frases em latim que significam verdadeiros gritos de fé. Que a cruz sagrada seja minha luz, e na hora de nossa morte estejamos protegidos pela tua presença. Cada detalhe tem um propósito: trazer o fiel mais perto de Deus e afastar as forças do mal. E muitos são os relatos de pessoas que, ao usarem a medalha com fé, sentiram paz, proteção e até libertação de influências negativas. Mas não é magia, não é superstição, é fé, oração e a intercessão de um santo que dedicou sua vida a Deus e ao próximo. E é exatamente esse legado espiritual que vamos explorar agora no próximo tópico: legado espiritual. São Bento não apenas viveu uma vida extraordinária, ele moldou a espiritualidade da Europa e deixou um legado que ecoa até os dias de hoje. Foi declarado padroeiro da Europa não por acaso, mas porque sua visão de vida equilibrava oração e trabalho, contemplação e ação, disciplina e misericórdia. Ele ensinou que a santidade não está em gestos dramáticos, mas na fidelidade diária, na paciência com o próximo e no amor sem fronteiras. Seus mosteiros tornaram-se centros de cultura, educação e espiritualidade, preservando o saber antigo e formando gerações de líderes da Igreja. Só para você ter ideia, a Ordem Beneditina gerou 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos. Isso não é apenas influência, é transformação do mundo a partir de um pequeno mosteiro no alto de uma montanha. Mas o maior legado de São Bento
é algo que cada um de nós pode aplicar hoje. O equilíbrio entre o espiritual e o prático, entre o coração e as mãos, entre a oração e a ação. Ele nos mostra que viver com fé, humildade e compaixão não é algo do passado. É algo que o mundo precisa, agora mais do que nunca. E se você sentiu isso enquanto ouvia essa história, talvez seja a hora de levar essa mensagem adiante. São Bento nos mostra que a santidade não é algo distante, inacessível ou apenas para poucos. Ela começa com pequenas escolhas, um momento de oração, um gesto de compaixão, um esforço por viver com humildade e disciplina. Se você se identificou com essa história, se sentiu algo ao ouvir sobre a vida desse santo tão humano e tão próximo de nós, talvez seja a hora de reavaliar sua própria jornada espiritual. Pergunte-se: o que você está disposto a largar para viver uma vida mais alinhada com seus valores? Como você pode equilibrar melhor oração e ação no seu dia a dia? Quem você pode inspirar com seu exemplo de fé e amor ao próximo? Não deixe que essa mensagem fique só no vídeo. Leve São Bento para sua vida, sua família, seu trabalho. Use sua medalha com fé, leia um trecho da regra dele, ou simplesmente escolha ser uma pessoa melhor a partir de hoje. E se esse conteúdo tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E claro, clique no sininho e se inscreva no canal, para que você não perca nenhuma história como essa. Histórias de santos que mudaram o mundo e que podem te inspirar a mudar o seu.